eu podendo contar parte da minha história, eu vou saber de muitas coisas de outros, né? Que nem do Morongo, do Paraguai, do Nivanor, enfim, coisas que eu não sabia, né? Que eu gostaria de ter tido a oportunidade, né, de saber. E assim, eu sei que tem muita gente querendo saber ao meu respeito, a respeito deles também. O esporte ensina muito a gente, mas o motocross ensina mais, cara. Luta, alegria, decepções, mágoas. Olha o Chumbeira ligando. Fala, Chumbeira. E aí, tudo certo? Tá um tal de Kel, Keb, Edu, Nene Braga. E nós tava falando aqui de Supercross também, né? Teve alguém que ganhou mais Supercross do que tu no Brasil? Eu acho que não. Caras que eu mais disputei o Super foi com o Negrete, com o Rogério Nogueira, o auge do Supercross, né? E tu ganhou, que anos que tu ganhou? Eu fiz 96 segundo, o Negrete ganhou. 96. Em 97, 98, 96 no Super eu fiquei vice. Ué? Acho que ganhei. Se não me engano, 96 ganhou o Negrete. Não, tu andou 97 com o número 1. Não, foi em 95 que eu fui vice. 96 foi campeão brasileiro. Em 96 fui campeão, certo. Ô, os piatas estão sabendo melhor que tu aqui da tua vida, Chumbeira. Pois é, tio, eu tenho que pegar meus títulos aí, olha. Muito título, né? É fácil perder, Você perde, né? Quantos títulos nacionais tu tem, Chumbo? 27. Aí eu sou o primeiro campeão brasileiro vivo, né? Porque o Campeonato Brasileiro começou em 73, 74. Eu ganhei em 75. O Nipo ganhou em 74, o primeiro ganhou o segundo, 75. 76 eu ganhei o Latino-Americano, 77 eu fui para a Europa disputar o Mundial. Eu acho que eu lembro. Foi na Trailândia, uma pista que a Yamaha tinha, lá na Via Dutra, do lado da fábrica deles. E eu fui pra lá de bug, com um reboquezinho e a moto no reboque. Foi lá que eu tive o primeiro contato com os grandes do motocross da época, né? Por que teu apelido é Paraguai? Foi até no começo da minha vida aqui na carreira profissional em termos de Brasil, foi complicado, porque todo mundo achava que realmente eu era paraguai. Em 66 meu pai mudou para o Paraguai, e aí comecei a andar de moto lá. Eu tenho tanta amizade, tanto respeito, ou até mais, vamos dizer assim, no Paraguai, do que quase, porque eu me conheci por gente lá, vamos falar assim, né? Uma coisa que eu acho que é boa mesmo, que eu aprendi depois que eu estava correndo, não, ganhando campeonatos. O competition é muito boa. Se não tem competition, não tem razão para esporte.
eu falando isso, quando eu ganhava campeonato do GNCC, alguma coisa fácil, meu, não é mesmo quando eu ganhava difícil brigando. Por isso, se não chegava eu, Kenny, para brigar com o Paraguai, o Moranguinho e a Honda, também a esporte eu não acho que levanta, porque a Honda ganha todo e não tem briga. Fechou. Tudo pró, né? Eu comecei como bled. Eu subia, tinha que esperar chover, terreno molhado, porque areia é dunas, né? Eu ia com a danadinha, tirava o boró dela, ficava horrível. Mas era pra chamar atenção. Já tá gravando? Tipo assim, o salário dos caras dava pra comprar 2 carros zero por mês. Não sei. Eu sei que eu não tinha nenhum carro. E aí, pô, falei, os caras comprando 2 carros zero por mês. Eu falei, poxa, eu quero uma beiradinha dessa aí, né? Mas aí quando chegou a minha vez, aí já não, a realidade já era outra. O Negrete não foi um cara que sempre foi um cara que fizemos, tipo assim, encostava o braço, mas tipo assim, dá licença. Tá, a curva ali você tá por dentro, então tá bom, eu vou deixar você fazer a curva, eu vou sair aqui, vai. Entendeu? Tipo assim, a gente sempre soube se respeitar. Bem na lavoura. Mas bem. Entre municípios, na verdade. Na época eu nunca pensava nem que existia moto, né? Nem sabia que existia moto, né? Você ter acesso a uma bicicleta. E aí vim pra cidade, tudo isso eu conheci depois, né? Participar, viver o dia a dia de competição junto com esses pilotos, era um negócio assim, não dava para mensurar o quanto era importante pra gente. Eram referências assim que absurdo, porque da onde que vem o motocross, né? Foram esses caras aí que praticamente construíram tudo, né? E na época de 1980 eu competia, né? Então eu vivi essa fase do Nivanor, do Botcher, do Moronguinho, e a gente admirava muito. E a gente conseguiu evoluir, porque você no gate, no partidor, com um piloto melhor do que você, ou num treino, você evolui muito mais do que treinando sozinho. Então, um aprendizado, uma aula, pilotar com esses grandes campeões. A era de ouro do motocross no Brasil, ela foi maravilhosa para todos nós. Talvez dos maiores ídolos que eu tenho na vida, e ele sabe disso, é o Pedro Bernardo Raimundo, o Moronguinho, né? E era uma era, e eu gostava dos pilotos, porque assim, eu sempre gostei do rolê mais técnico. E o Moronguinho era um cara que você via isso. Depois da chegada do paraguaio, né, quando entrou para a equipe Honda, o duelo com a equipe Yamaha, foi uma época de ouro. E a chegada, que eu achei maravilhosa, e para mim foi fantástico, dos estrangeiros no Brasil. Tava aquela briga do Paraguai, de não querer deixar os estrangeiros correr, a Honda entrando com manifesto, aquela coisa arada toda, mas enfim, os caras chegaram e quase deram uma volta no segundo, né? Pra mim foi marcante, falei, nossa, como a gente é ruim, né, rapaz? Esses caras vêm aqui, assim, é muito mais rápido. Então, assim, a vinda dos estrangeiros, pra mim, os que estavam começando, foi muito bom. A gente tinha referência Paraguai, todo esse povo, mas quando chegou os caras e começaram a vir, aí veio espanhol, começou a vir estrangeiro, né? E a gente passou a treinar e ver, e melhorou muito o nível, né? O Roden Smith, meu Deus do céu, né? Tá louco. Era outro nível, fora da curva, né? Tinha uma sessão de costela lá que era uma insanidade, ele passava, que era um raio, né? E os brasileiros, você quebrando tudo para passar aquilo ali fora, né? Sem comparação nenhuma, né? Meu Deus, era uma... Nós
trouxemos o DNA desses caras, né? Queira ou não. Mas eles trouxeram muita coisa nova para essa geração que está iniciando, dos anos 90, mas também para o pessoal que estava lá nos anos 80 também. Então, o Kenny, o Rodney, o Jorge Elias, enfim, todos esses pilotos, o Faribault, que vieram correr nessa época. Que não só trouxeram técnicas de pilotagem, mas também formas de construir pistas, obstáculos mais técnicos. Então, isso tudo ajudou bastante. Eu considero os anos 80, além dos anos 70, um momento de auge do motocross no Brasil. 80 foi uma década importante porque as pessoas tinham poucas atividades sociais e esportivas na região. E aquela geração teve a oportunidade de correr para um público que nem sempre era o apaixonado da moto. Era um apaixonado pelo esporte como um todo, porque era uma novidade. Para a história da cultura do esporte no Brasil, os anos 80, eu acredito que são uma pedra fundamental assim, para o motocross, para tudo que a gente teve. Foi o nosso, vou chamar de norte magnético, é para onde a nossa bússola apontou e a gente tem que recuperar isso. Época de ouro do motocross, tem muita saudade e, por que não dizer, certo saudosismo. Pois é, o que veio depois foi o paraguaio, né? O Negrete, o Sasaki, que também continuaram essa saga de bons pilotos, talentos nós temos demais. Nos falta a estrutura, mas com o caminho aberto pelo trio de ouro do motocross, eles conseguiram ir além e se profissionalizar de uma forma melhor, né? Eu acho que alguns pilotos fizeram essa transição, né, pós-estrangeiros e pós essa nova geração começou a andar. Eu acho que dos mais resistentes foi o Álvaro Cândido Paraguai. A organização foi do Motoclube de Bauru com a supervisão da Federação Paulista de Motociclismo e apoio da prefeitura local. Na largada, poeira e confusão. Quem larga na frente se dá bem. E o duelo maior entre os pilotos Gilberto Narese e Rogério Nogueira de Indaiatuba e Rafael Ramos. Essa prova foi disputada em 2 baterias, essa aí é a primeira. E a gente registra também a participação do veterano Álvaro Cândido Filho, paraguaio, ainda participando das provas do motocross. O Paraguai foi um grande professor para mim também, por conta de que ele, toda vez que eu precisei, ele sempre esteve apto ali a me orientar, me ajudar, enfim. Isso é uma coisa que é muito bacana nessa geração. O Paraguai me estendeu muito o braço para ajudar, né? Tive 2 pessoas que sempre eu me espelhei, né? O Paraibinha e o Paraguai, até pela proximidade que eu tinha com eles, né? Minha referência foi o paraguaio, que ele tinha uma pista na chácara dele, no sítio. E como eu estava na estreia antes, ele falou: Caipira, vai lá treinar comigo e tal. Então o Paraguai, na época, que me deu um treinamento assim. E depois que veio os americanos, enfim, eu acompanhei tudo de perto, né?
é que quando a gente fala da década de 80, parece que eles eram velhos naquelas épocas. Na verdade, eles começaram muito novos também, né? O Negrete, acho que o Chumbo um pouco mais velho, talvez, mas o Sasaki, eles eram meninos. Então, na minha geração de 90, eles não eram os idosos, os velhos. Eles também eram jovens, um pouco mais velho que eu, claro. 3, 4 anos mais velho que eu. Então, não era tanta diferença nesse período. Então, as gerações de 80 e 90, elas se confundem. Jorge Negrete, Eduardo Sasaki como os grandes nomes, que são eles que disputam os campeonatos, e alguns outros que vão surgindo, mas ainda sem conseguir efetivamente rivalizar com eles. E aí, aquela primeira leva que a gente contou aqui, né, nas lendas do motocross, elas já estão aposentando. Nivanor Bernardi, por exemplo, em 1988, é chefe de equipe da Yamaha. Shell Yamaha, o chefe de equipe era o Nivanor Bernardi. Ele era chefe do Eduardo Sasaki. Mesmo quem não conhecia o motocross, pelo menos sabia, tem aqueles caras ali, o japonês, todo mundo lembrava. Não sabia às vezes o nome, ou falava um nome errado, mas o Negrete também, mas o pessoal já tinha ouvido falar, porque eles eram os nomes que estavam ali na televisão, na mídia, que pareciam, eram eles dois, principalmente, né? E o Sasaki e o Negrete, porque eu via correr, era mais real pra mim, assim, o Morongo, o Niva, por ser meu padrinho muito, mas assim, eu era muito novo na época, eu não cheguei a ver e ter memória de ver eles correndo. Mas com certeza, Sasaki e Negrete eu lembro direitinho. A minha irmã mais velha, Tereza, tudo que a gente ia fazer, eu sou Negrete, ela era o Sasaki e eu era o Negrete. Hoje em dia, a gente ainda vai ouvir muita gente falando do nome desses dois pilotos. Porque por mais que a gente tenha tido outros pilotos que se destacaram, a não presença da mídia, da massa, né? Globo, Bandeirantes, que sempre fizeram muita coisa pelo esporte. Porque todo mundo viu em algum momento esses dois correndo em rede nacional. E, então, assim, era uma época que o esporte tinha muita cobertura da televisão. Que marcaram o nome mesmo, geração, de todos os tempos, até colocando nos dias atuais de hoje, é Jorge Negrete e Eduardo Sasaki. Na verdade, eu incluo o Rogério Nogueira ali. Para mim, o Rogério Nogueira, o Negrete e o Sasaki, eles são meio juntos. O Chumbo chega depois. Eles participam das duas fases. Das duas fases. Eles são a transição. Para mim, são esses 4 aí. Na minha cabeça, eles são os maiores, assim, que vem na cabeça. Eu lembro do Nogueira, de revista e tal, sendo um cara já forte. Que ele já foi campeão da 125 em 89, eu acho, por aí. E tinha, na minha opinião, os estilos mais bonitos de andar. Muito. O Rogério Nogueira. Dele, até Rafael hoje. Ramos também. Por isso que eu falo, eu sempre fui o mais jovem da turma mais experiente, né? Dos mais velhos, vamos falar, né? Dos mais experientes. Porque eu corri com o Jorge, o Negrete, né? Já era campeão, o Sasaki. A primeira vez que eu corri foi em 88, em São José dos Campos, no Campeonato Paulista de Motocross. E aí eu cheguei na pista e vi ele descendo com a moto branca, o número 1. E pra mim me impactou. Eu falei, nossa, que roupa branca, né? Tudo bacana, assim, bonita roupa, bonito equipamento, moto toda branca. E aí ele já sabia, claro, que era o Eduardo Sasaki e Jorge Negrete. E eu admirava muito os dois andando, pega dos dois, né? Mas principalmente a técnica do Jorge em andar. Depois outro piloto que eu admirei bastante, hoje eu também tenho amizade, o Rogério Nogueira. Que o Rogério tem um estilo muito bonito de andar, né? Até hoje. Bom, quem tem sempre tem, né? Mas eu sempre admirei esses pilotos como piloto, como pessoa, como estilo de andar. São estilos diferentes, o Jorge e o Rogério, mas são muito eficientes. O Negrete sempre. O que eu mais disputei título foi com o Negrete. Era impressionante, ele ganhava em Datuba, em outras cidades eu ganhava, mas aqui ele vinha na casa da Honda e ganhava, filha da mãe. Eu tive a oportunidade de correr com o Negrete, tive a oportunidade de correr com o Sasaki, e foi muito legal. Eu lembro, assim, a primeira vez que eu corri com o Negrete, ele sempre foi um cara muito técnico, a pilotagem muito técnica. Eu lembro que eu andei algumas voltas atrás dele e falava, ele
eu olhava, ele estava devagar, mas eu não conseguia chegar, eu não conseguia entender. E aí foram surgindo novos ídolos, né? Novas referências, né? Que foi o Sasaki, o Negrete. Né? O Sasaki foi também... eu fui da equipe do Sasaki, em 95, na Kawasaki. Fui ficando próximo dos ídolos, né? Então isso eu comecei a conviver com os ídolos. Desde Paraguai, Negrete, Sasaki, Rogério, Nuno, Cristiano. Por exemplo, eu digo hoje que se você entrar num boteco qualquer, de qualquer cidade do Brasil, e perguntar quem é Jorge Negrete e Eduardo Sasaki, todo mundo sabe quem é. Já ouviu falar, pelo menos. Rafael Ramos, ou até os mais atuais, ou, enfim, Balbi, Chumbinho, grandes nomes do esporte, muitas pessoas não sabem. Não é desmerecendo, pelo amor de Deus, mas é que não foram criados os ídolos perante a força também que a televisão tinha na época, que hoje não tem, hoje dispersou muito, né? Era isso aí, era chegar perto deles, né? Tanto que eu corri na Grale com o Negrete, a gente ficou 1 ano juntos. Em 88, assinamos o contrato. Ele já estava em 87, mas eu fui em 88. E nós ficamos juntos na Grale. Então, assim, passou essa referência ao Sasaki e o Negrete. Negrete é o líder, Rogério vem em segundo, Gilberto Nares em terceiro. A gente confere aí, numeral 9, Negrete, 92, Rogério, 18. Dos anos 90, eu acho que é o Jorge Negrete, né? O Jorge Negrete, temos vários muito bons, mas o Negrete é o que destacou mais. O Negrete até 98, se não me engano, ele era um cara que, pelo menos aqui no estado, ele era sempre o cara para brigar pelo campeonato. Jorge Negrete é uma figura interessante, cara. Eu gosto muito dele. É um cara que até hoje, onde ele estiver, ele vem, conversa comigo. E eu acho que ele, assim, como piloto, também era o piloto... Eu falo que ele era o piloto mais silencioso que eu conheci até hoje. Ninguém ouvia a moto dele, ninguém ouvia a moto dele espalhando, ninguém via ele caindo. E ele era rápido. Muito, muito, muito rápido. Fala um cara até hoje que falou mal do Negrete. Só um que eu quero ouvir. Você já ouviu alguém falar mal do Negrete? Não. Então pronto, tá resumindo o que eu tô te falando. O Negrete, você pega qualquer cara aí de 50 anos... Fala dele, o cara que nem anda de moto, é um bancário, lembra do nome dele. Eu falo que ele sempre foi um pai para mim durante toda a minha carreira, porque a primeira vez que eu ganhei, ele que falou, por que você não pode ganhar? E aí foi a primeira vitória que eu tive. Ele falou, você já anda igual os caras, por que você não pode? O que eles têm de diferente de você? Eu criei uma afeição muito grande pelo Jorge Negrete, né? Foi muito legal. E eu lembro direitinho, quando eu fui campeão brasileiro a primeira vez, a gente era companheiro de equipe. E ele me falou uma coisa que ficou muito marcada na época, apesar de eu estar avançando um pouco na história. Ele girou para mim e falou, você quer ser o que eu fui ou você quer ser o que eu sonhei ser? E eu já sonhava em correr fora e foi uma das coisas que me deu muita vontade de... Eu falei, cara, eu acho que eu quero mais do que ser só campeão brasileiro de motocross. Mas ele, quando eu machuquei, eu perdi o movimento do pé esquerdo, que é o movimento da marcha. Para mim, tinha acabado a minha carreira. Eu tinha 18 anos, tinha morado nos Estados Unidos, estava andando muito legal, assim, muito seguro, né, na pilotagem. E aí o Jorge falou, não, você vai voltar a andar, de qualquer jeito você vai andar. Ele fez uma moto automática para mim. Acho que poucas pessoas sabem disso. Mas ele e o Luiz Sebiloski fizeram lá umas adaptações na moto. Puseram um cabo no câmbio, um disparador no guidão, que ela trocava a marcha com o disparador. E nesse dia que eu topei andar com ele, que ele falou, não, vem aqui que eu tenho uma surpresa para você. Eu tentei mudar de marcha e consegui com a perna, a bota deixando o pé duro. E eu voltei a correr. Acho que o meu maior ídolo assim, no Brasil é o Jorge Negrete e o Rafael Ramos. Meu pai teve a oportunidade de trabalhar uma época com o Rafael Ramos e a gente treinava bastante junto. Então foi ali onde eu conseguia me espelhar mais nas técnicas. O Negrete também era um piloto que, até hoje, onde o Negrete vai, eu tô ali, eu falo, caramba, tô com o Negrete aqui, cara. Sabe, é um negócio que um respeito muito grande por ele, pela história que ele tem no motocross, lógico. É da equipe Suzuki, 94. O Rogério, o Jorge Negrete e eu. 94. Aqui atrás tinha o meu furgãozinho. Essa aí, 94. Então, assim, eu tive experiência com
com vários, desde os estrangeiros, né? Que eram rivais mais longe de alcançar. Mas os mais aí foram o Negrete, Sasaki, né? O próprio Cássio Garcia. E o Rafael Ramos, aí eu tinha o Nuno, né? Nós tínhamos o Chumbinho, que brigava muito bem nessa época. Essa galera foi aqui mais... O próprio Sasaki, a gente tinha o Garcia, né? Que brigava muito forte, tinha pilotos... Você vê, não eram 2, 3, a gente tinha um grupo. Rogério, Cássio Garcia, Jorge Negrete, acho que foram os 3, e o Chumbo, né? Os 4. E o Chumbo tem que enaltecer também as conquistas dele, porque foi um cara também do nada, né? Ali veio na raça, eu cheguei a ver ele correr com uma motocicleta só, a moto inteira remendada, emprestada, e ele tava brigando na ponta. É evidente que as estrelas do esporte que começam a aparecer nessa época têm uma janela, têm uma visibilidade menor. Porque o investimento na visibilidade deles é menor. Eles passam menos na televisão. Você percebe que é natural que as estrelas, a partir do começo dos anos 90 para frente, eles começam a ficar cada vez mais presos dentro do nicho. Dentro do que é conhecido como nicho de moto e dentro da moto do motocross. 98 chegou 3 com chance de título, que era o Elton, o Chumbo e o Negrete. O Negrete chega líder, né? O Chumbo tinha que fazer melhor volta, tinha que ganhar a classificatória e tinha que ganhar a corrida. E foi o campeão, que é o ano que o Itupi chama a placa lá. Na Copa do Mundo. Não. Final da Copa. Era a Copa do Mundo, né? Era a final da Copa, no domingo. A Copa do 98, né? Brasil e França. Nós já premeditadamente achamos um outdoor em branco na frente, era o único que tinha na frente da prefeitura. Ninguém ia estar longe Fizemos da TV. um plano mirabolante, uns 15 anos já compramos spray para ninguém desconfiar que era nós que ia fazer. Só tava nós na rua. Eles escreveram o quê? Parabéns, Chumbinho Elton, campeão e vice. Eu lembro que... Por que a gente fez isso? Na época, ninguém valorizava o feito que eles estavam fazendo, né? De ter alcançado o topo do motocross brasileiro. Na nossa cidade, ninguém dava valor. Somente nós que gostava disso e a família deles, obviamente, né? Mas muito tempo depois foi ter algum tipo de homenagem de Câmara de Vereadores, ou desfile em carro de bombeiro, enfim. Então, para mim era uma injustiça não ter um mínimo de reconhecimento. A gente queria dizer por para eles. todo mundo, Só né? tá aqui, caramba. Os caras Os caras são os melhores do Brasil nesse momento, né? Do país, saíram daqui, são filhos da casa e ninguém vê isso, cara. Quando tinha todo mundo preocupado com o futebol e os caras... Nesse ano, quando tinha corrida, cada vez que o Chumbo ganhava uma corrida, em vez de ir com a camisa do uniforme na segunda-feira, eu ia com a camiseta dele. E ninguém falava nada, ninguém nem sabia que tinha corrida, muito menos que tinha ganhado. Então, fato que ficou menosprezado, né, o feito deles. Eu não conseguia concordar com isso. Eu acho que o dos 80 a gente remete muito ao Marlboro e Hollywood Motocross e Supercross. Na década de 80 você tinha as equipes muito boas, que eram patrocinadas, que tinham recurso e que tinham condições de disputar. Tanto é que veio todos os gringos para cá. Depois, entre essas duas décadas, nós tivemos um vazio muito grande, porque saiu patrocinadores. O Paulista retoma com muita força, vira um campeonato nacional. Se começa novamente as equipes surgirem, e aí você vê o que é hoje novo motocross, com toda essa história. Os anos 90, ele começa a ter mais acesso a mais coisas que tem lá fora, né? O mercado começa a abrir para você importar as coisas, para você trazer equipamentos que a gente tinha aqui, mas num gap um pouco longo. E começa a agregar valor, começa a trazer mais o esporte mais interessante, as motos começam a ficar mais bonitas. Eu acho que a grande diferença onde se confundem as gerações era a questão de equipamentos. Tecnicamente, para cada período, todos têm foram eficientes, foram pessoas que conseguiram driblar toda a dificuldade do início do esporte no país. É difícil você comparar, né? Se aquela época se estaria todo mundo nas mesmas condições, quem seria o melhor?
Pô, tá difícil falar. Mas eu acho que o time do Moronguinho do Paraguai, esses caras, acho que ganharam. Quem sabe, né? Com a inteligência artificial a gente faz uma reprodução, pega um piloto dos anos 80, um do 90, 2000 e faz a corrida dos sonhos no Brasil, né? Cara, assim, de uma geração anos 80, então eu vou transformar em gerações. Geração anos 80, maior nome, na minha opinião, do motocross, Pedro Bernardo Raimundo Moronguinho. Transição dos 80 para os 90. Temos 4 grandes nomes. Cristiano Lopes, Nuno Narese, Rogério Nogueira e Milton Schumacher. E o Jorge Negrete, 5 grandes nomes. Então, olha, já melhorou. Eu sou da categoria doente, né? Assim, meu lazer é moto, é 2 rodas. Eu vou chegar agora em casa, eu vou ligar alguma corrida que eu não vi. Eu assisto muita coisa antiga, né? Cara, o motocross, assim, é um dos esportes mais maravilhosos que o ser humano... Adoro corrida. E corrida de motocross, fala pra mim, tem alguma coisa mais legal? Não tem, meu. Eu sou um apaixonado. O motocross é uma... Cara, é um sonho que outros realizaram por mim. É demais. Essa geração que eu vivi em especial, acho que o Negrete, o Rogério, o Nuno foram pessoas que conquistaram muitas coisas, né? Eles foram pessoas que representaram muito bem o estado de São Paulo. Então eu tenho eles como referência porque eu vivi muito próximo deles. E isso não menospreza os demais. Porque a minha geração de 90 foi uma geração que eu vi muitos atletas ganharem corridas, serem fortes naquilo que se propuseram a fazer, disputaram braço a braço, volta a volta para poder ser campeões, né? Então, eu não sei dizer hoje quem é o que mais acumulou título, mas eu falo para você que uma geração minha, de 90 aí, foi uma geração que conquistou muito pro esporte. Tanto a geração dos anos 80 quanto 90, eu acho que eu sou sortudo, porque se não fosse o Negrete, o Sasaki, o Rogério, o Chumbo, Cássio, Moranguinho, Boettcher, Paraguaio, não teria sentido nenhum as provas, né? A gente teve uma safra de pilotos espetaculares, pilotos estrelas. E quando eu falo estrela, não é, né? São pilotos que foram excepcionais nessa época e que fez me tornar pessoa, o piloto que eu me tornei, né? Porque não teria sentido algum correr, sei lá, né? Por correr, mas ainda bem que existiam eles. Vieram o Mundial aqui, ele andou junto com os caras. Ficou terceiro, acho, né? Foi segundo, acho, aqui. Essa história é boa que ele conta, né? Do Rodney. Que ele vai pra Argentina lá e... Ele ganha, né?
Na Argentina ele ganha. Eles foram de Kombi, né? Ele ganha a corrida, né? Ele ganha o Mundial, né? Foi assim, ele contou aqui, numa entrevista que eu vi. Ele veio aqui, ele andava aqui e veio o Mundial. Aí ele já fez o melhor tempo nos treinos. Aí os caras já... mas ele conhece a pista. Isso, é. Aí ele foi, na corrida, acho que foi segundo ou terceiro. Andou junto, né? Liderou a prova, uma parte, não sei. E aí todo mundo começou na rádio corredor, os pilotos, mas o cara conhece aqui, tá acostumado e tal. E ele ficou mordido, porque ele tava andando bem. E a moto dele, ele sabia que era boa. Aí ele pegou, teve a etapa na Argentina, logo na outra semana, 2 semanas depois. Logo isso aqui. Daí ele falou com o chefe dele, falou, cara, vamos andar lá. Aí pegaram a Kombi, botaram as motos dele na Kombi e foram de São Paulo até Buenos Aires de Kombi. Chegaram lá, ele foi lá e ganhou as 2 baterias. Não sabia dessa história. Não? Ganhou as 2 baterias do Mundial. E sem contar que depois aí o cara vai pro Mundial e ainda fica em terceiro Mundial. Andava aqui, né? O Cacau, quando na entrevista do Cacau, o Cacau tinha o livro dessa temporada dele no Mundial. O Cacau foi com ele, né? O Cacau ele é amigo do cara, ele fala, né? Eu te amo para o Cacau todos os dias. Não sei te precisar quantos milhares de pessoas tinha ali, mas falava-se em 50 mil pessoas. Assim, você via a pista completamente lotada. Era um período que o público estava perto da pista ali também, né? Literalmente só via em revista e era a época que você imaginava, você via uma foto e a sua imaginação, assim como a leitura nos traz, fazia essa foto ficar animada. Então, nós tivemos uma fase fantástica de etapas do Mundial aqui no Brasil.